me rendo a ti, da minha vida és Senhor, no escuro do meu ser, tua graça me alcançou, não negaste o teu perdão a mim, meu Rei, Mestre, Senhor. Eu confio em ti, eu confio em ti. Tu és o meu descanso, és meu melhor amigo, és tudo que eu preciso, Jesus. Eu confio em ti, eu confio em ti. Tu és o meu descanso, és meu melhor amigo, és tudo que eu preciso, Jesus. No escuro do meu ser, tua graça me alcançou, não negaste o teu perdão a mim, meu Rei, Mestre, Senhor. Eu confio em ti, eu confio em ti. Tu és o meu descanso, és meu melhor amigo, és tudo que eu preciso, Jesus. Eu confio em ti, eu confio em ti. Tu és o meu descanso, és meu melhor amigo, és tudo que eu preciso, Jesus. Boa noite, irmãos. Mais uma vez nós estamos no culto da noite. Agradecer a Deus pela escola bíblica que tivemos. Se você ainda não visualizou, vá lá, visualize a escola, falando sobre o estudo da palavra, a importância do estudo da palavra, e nós vamos dar continuidade na epístola de Pedro. Mas antes, vamos ter um momento de oração. Hoje pela manhã nós tivemos também um momento de oração. Eu gostaria de destacar aqui na minha agenda os nomes de irmãs e também de pessoas que pedem oração, né? Às vezes o irmão conhece alguém, um conhecido, e também pede, né, para que Deus possa estar abençoando. Nós temos aqui o irmão Elias Azevedo. Ele é membro da congregação batista lá em Bom Jardim. Ele está passando por um problema de saúde, né? E veio esse nome, e nós vamos estar orando por ele também, que Deus possa estar abençoando. A irmã Gesilda, continuar orando pela recuperação da irmã Gesilda. A irmã Delvira, orarmos por ela, para que Deus possa estar restabelecendo a sua saúde. A irmã Ione, a irmã Francisca. Também orarmos pelo Bruno. A dona Altinéia veio a falecer, sua mamãe, e o Bruno é genro da nossa irmã Geli.
né, e perdeu a sua mamãe nessa semana, que Deus possa estar confortando ali o Bruno, a sua irmã Beatriz, e também o Matozinho, seu papai, né, que Deus conforte ali a família. A Tainá, o Cauã, pela igreja, orarmos pela igreja. Há muitos irmãos que são autônomos ali, né? Alguns trabalham comércio também, estão preocupados. Então, orarmos por toda a nossa igreja, que Deus possa estar nesse momento dando paz a cada coração, dando força a cada um, para que eles possam perceber em meio a essa turbulência que Cristo está no controle de todas as coisas. Pelo nosso país, pelos nossos governantes. Agradecer também pela Escritura, né? Nós temos um passo aí na Escritura, foi o primeiro passo que foi dado, né? Graças a Deus deu tudo certo, agora vamos caminhar, né? Devagar, vamos caminhar, pedir a Deus que nos dê condições financeiras para isso. Temos também os aniversariantes da semana. Nós temos aí o Henrique, que faz aniversário no dia 9, a Vanúzia faz aniversário no dia 7, o Paulinho, Paulo Sérgio, esposo da irmã Eliane, faz também aniversário no dia 6. Oremos aí pelos aniversariantes, creio que são esses os pedidos. Vamos orar. Pai de amor, nós queremos te agradecer por este culto, agradecer a Deus por tudo que já ouvimos aqui nesta noite, agradecemos pela tua palavra que vai ser lida e explicada também, conceda a teu servo sabedoria e humildade, mas também nesse momento que nós queremos te pedir, ó Deus, pelos pedidos que foram apresentados aqui, pelo irmão Elias Azevedo, lá de Bom Jardim, São José, que, ó Deus, está acamado, está em casa, mas está acamado. Nós pedimos, ó Deus, que eu possa estar abençoando o teu servo ali, cuidando de toda a sua família. Também, ó Deus, a irmã Gesilda, pela sua recuperação, a irmã Delvira, também pela sua recuperação, que o Senhor possa estar cuidando, sustentando ali as suas servas. Também a irmã Francisca, pela sua recuperação, o Senhor possa estar ali cuidando da tua serva Francisca, sustentando ela, a sua família, o seu filho, netos. Pedimos a Deus também por Dona Ione, por Dona Germa, que o Senhor possa estar abençoando, pela Tainá, ó Deus, pelo Cauã. Pedimos a Deus que o Senhor possa também estar cuidando deles. Pedimos a Deus também que o Senhor derrame ali a tua misericórdia sobre a vida do Bruno, qual perdeu a sua mamãe, conforte o coração do Bruno, do seu Matozinho, da Beatriz também, a sua irmã, que o Senhor possa estar abençoando ali a Fabiana, cuidando, ó Deus, daquela família que nesse momento está, ó Deus, triste com a perda da dona Altineia, e nós te pedimos que o Senhor console ali aquele lar. Agradecemos a Deus pela nossa igreja, pelo passo ali na Escritura, o primeiro passo que foi dado. Muito obrigado, não houve ali nenhuma exigência, Deus, não houve ali nenhum problema, nenhum impedimento, e nós somos gratos por isso, e pedimos que o Senhor nos dê condições financeiras, ó Pai, para continuarmos nesse plano, nesse projeto da Escritura da igreja. Também, ó Deus, nós somos gratos ali pelos aniversariantes, a irmã Vanúzia, o irmão Henrique, o Paulo Sérgio. Só posso estar abençoando esses irmãos, concedendo a eles saúde, paz e a tua presença na vida deles. Abençoe, ó Deus, os governantes, cuide dos governantes, federal, municipal, estadual. Abençoe a nossa igreja, ó Deus, também, irmãos que trabalham no comércio, que são autônomos, trabalham em indústrias, que o Senhor, ó Deus, não permita que falte nada. Dê a eles força, sabedoria, aqueles que são patrões, ó Deus, também, que às vezes tomaram algumas decisões, tenha misericórdia, Deus, dê sabedoria a eles, que todos possam ser ungidos, separados, ó Deus, para fazer aquilo que é da tua vontade. Abençoe a nossa igreja, ó Deus, abençoe os governantes. Nós fazemos esta oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, verso 13 a 25, estaremos estudando um pouco, vamos concluir aqui essa passagem hoje, vamos passo a passo, como temos feito, e mas vamos ler todo o texto de 1 Pedro 13, versículo 13 ao versículo 25. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao versículo 25. Diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês
também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Irmãos, eu gostaria de meditar com os irmãos o tema: o estilo de vida dos salvos. O estilo de vida dos salvos. Anteriormente, semana passada, nós vimos que Pedro encoraja esses crentes que estavam dispersos a permanecerem firmes, né? A carta é escrita àqueles irmãos que estavam dispersos, estavam peregrinando no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia, da Bitínia, em virtude da perseguição religiosa. Esses irmãos, eles ficaram dispersos, se dispersaram. E aí Pedro escreve a que eles permanecessem firmes, valorizando o quê? Valorizando a herança que está reservada para todo aquele que crê em Cristo. E aí nós percebemos que os versos 4, em diante, ele fala dessa herança, uma herança que não pode perecer, uma herança que não perde o seu valor. E ele diz: olha, mesmo que vocês estejam tristes, mesmo que vocês estejam preocupados pela tribulação que vocês estão passando, não é muito diferente da de hoje. Nós estamos preocupados, estamos tristes em virtude dessa situação, estamos muito preocupados com isso, mas ele diz: alegrem-se por terem a garantia da salvação que há por meio de Jesus Cristo. Então, como é bom, quando Deus colocou no meu coração estudar Pedro, eu não imaginava que nós iríamos estudar Pedro em meio a essa pandemia. Não poderia nunca imaginar isso. Mas Deus já tinha colocado já há alguns meses: olha, faça a leitura de Pedro e estuda as 2 cartas de Pedro com a igreja. E ela caiu muito bem, porque em virtude dessa situação que estamos passando, e Pedro também escrevendo a igreja, a esses irmãos que estavam dispersos por causa de uma perseguição. No nosso caso não é uma perseguição, é uma situação difícil, uma pandemia. E ele disse: eu sei que vocês estão tristes, eu sei que vocês estão atribulados, mas alegrem-se por vocês terem a certeza da vida eterna. Alegrem-se por vocês terem uma herança que está reservada nos céus para vocês, uma herança que não murcha, uma herança que não perde o seu valor. Alegrem-se. Irmãos, o crente, em meio a essa situação, ele deve se alegrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E aí o apóstolo Pedro ele começa então a falar como nós devemos viver. Primeiro, ele orienta, consola, conforta a igreja a ela permanecer firme e ela sempre lembrar, focar na alegria da salvação. Nós estudamos isso durante 2 domingos. E agora ele começa então a falar como nós devemos viver, qual é o estilo de vida do salvo, como os salvos eles devem agir, como eles devem se comportar, como eles devem se postar, como eles devem agir como salvo em Jesus Cristo. E aí nós vamos dividir em 3 partes. Eu vou estar falando só uma parte hoje. No próximo domingo, se Deus quiser, estarei falando as outras 2 partes. Mas eu quero destacar aqui 3 coisas importantes que o texto nos mostra, como o servo de Deus deve agir. Os versos 13 a 16, que é o texto que nós vamos estar falando propriamente hoje, ele deve agir em santidade. Dos versos 17 ao 21, ele deve agir em temor, em reverência a Deus. E nos versos 22 ao 25,
ele deve agir em amor. Então eu vou voltar para o texto e vou ler apenas do 13 ao 16, que é propriamente o que nós vamos falar hoje. O que Pedro quer mostrar para a igreja, como deve ser o estilo de vida nesses versos 13 ao 16, que é a santidade. Portanto, ele usa uma preposição aqui, portanto, ou seja, em virtude do que vocês passaram, em virtude do que eu falei com vocês, em virtude da dispersão que vocês tiveram, e também falando da aliança da salvação, portanto, eu gostaria que vocês agora estivessem com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas, coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Então, os versículos de 13 ao 16, ele faz essa exortação à santidade, né? Como servo de Deus ele deve agir. O primeiro estilo de vida do salmo é a santificação. E o verso 13 mostra que devemos ter vigilância e a nossa mente purificada. Não dá para você ser um salvo se você não for uma pessoa vigilante. Não dá para você ser um salvo ou dizer que é um salvo se você não tem buscado purificar a sua mente. A Bíblia exorta para nós que nós devemos purificar a nossa mente. Há muitas coisas que nós falamos mal porque nós pensamos mal. Então eu preciso purificar a minha mente para que possa sair da minha boca palavras que vão edificar a mim e também outras pessoas. E eu preciso também ter vigilância no cuidado, no agir, no cuidado no falar. O que eu vou falar? Sede vigilantes. Essa é uma orientação de Jesus. Sede vigilantes. E a orientação do apóstolo Paulo também é nós purificarmos a nossa mente. Vamos ler lá em Filipenses 4, 8. Se você puder abrir sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, o versículo de número 8, ele fala dessa questão da vigilância. Ele fala dessa questão também, além da vigilância, principalmente ele fala da questão da purificação da mente, de você ocupar a tua cabeça com aquilo que agrada a Deus. Filipenses 4, 8. Eu vou estar lendo aqui esse texto. Filipenses capítulo 4, versículo de número 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ocupe a tua mente com isso. A atualizada diz que isso ocupe o teu pensamento. Que isso fique no teu pensamento, né? Então, a primeira exortação aqui do apóstolo Pedro é exatamente isso. Mente purificada. Mente purificada. A igreja estava dispersa. Então, provavelmente, muitas coisas esses irmãos estavam pensando. Como vai ser? O que será? Será que a gente vai morrer nessa também? Nossa, já perdi tantas coisas. Deixei a minha casa, deixei os meus bens lá. Estou aqui escondido para não ser pego, para não morrer, para não ser preso. E aí o apóstolo Pedro começa dizendo, olha, tenham a mente purificada, tenham a mente voltada para Cristo. Ocupe o teu pensamento aquilo que é bom, aquilo que é amável, aquilo que for puro. Colossenses no capítulo 3, os versículos de 1 a 3, o apóstolo Paulo também, ele exorta a igreja de Colossos a eles pensarem as coisas que são de cima. Colossenses capítulo 3, versos de 1 a 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, ou seja, já que vocês nasceram de novo, já que vocês são uma nova criatura, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Então o apóstolo Paulo também exorta a igreja de Colossos a pensar nas coisas que são do alto, olhar para Cristo, olhar para cima, pensar nas coisas que são do alto. Irmãos, vamos olhar para Cristo. O momento que você está vivendo, nós estamos vivendo em nosso país, em nossa cidade, né? Momento difícil, delicado. E nós precisamos olhar para Cristo, olhar para cima, olhar para as coisas que são do alto. Ocupar nossa mente naquilo que é puro, justo, amável, de boa fama, aquilo que é correto.
Eu não posso ficar voltando a minha mente com coisas que vão me prejudicar, vão me atrapalhar, vão me distanciar da presença de Deus. Eu preciso buscar aquilo que é do alto e preciso vigiar também. O domínio próprio, a sobriedade, o controle em várias áreas. Eu preciso pedir a Deus para me dar um domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito, né? Em Gálatas 6, né? Pede ali para que tenha domínio próprio, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, nós dizemos, domínio próprio. É o autocontrole, é a vigilância, é a sobriedade. A gente fala de sobriedade, só fala às vezes, só pensa na questão do alcoolismo, né? Fulano está sóbrio, fulano não está bêbado. Mas a sobriedade é em várias áreas, na área sexual, na área emocional, na área social, o meu temperamento. Eu preciso permitir que Deus controle o meu coração, que Ele dirija a minha vida. Né? Para que a gente não tenha explosões e essas explosões possam prejudicar tomadas de decisões precipitadas. Eu preciso estar o quê? Estar em comunhão com Deus, para que eu tenha vigilância e a minha mente purificada. Assim como Pedro exorta lá a igreja que estava dispersa por causa da perseguição, para que eles tivessem vigilância, fossem com a mente preparada, prontos para agir, estivessem lá alertas. Nós também estamos falando hoje à noite com você, para que você tenha vigilância, tenha a mente purificada, esteja alerta, tenha um domínio próprio em áreas que às vezes não estão controladas pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós precisamos fazer com que Ele esteja caminhando conosco. Eu preciso invocar o nome dEle, eu preciso pedir para que Ele venha, esteja dirigindo a minha vida, orientando a minha vida a cada dia, para que eu desfrute então das qualidades que Ele nos fornece. O fruto do Espírito, a paz, o amor, a paciência, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, eu preciso disso. O servo de Deus, ele deve ser uma pessoa equilibrada. O servo de Deus, ele precisa ser uma pessoa equilibrada. Né? Às vezes, não, eu sou crente, mas sou pavio curto, eu sou crente, mas não tolero isso, eu sou crente. O servo de Deus precisa ter equilíbrio. Precisa ter equilíbrio. A busca dele, o compromisso dele é sempre glorificar a Cristo. O Salmo 103 fala: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim possa bendizer teu santo nome. Será que você tem exaltado o nome de Deus através da sua conduta? Ou será que existe alguma área da sua vida que não está sendo controlada pelo Espírito Santo de Deus? Medite nisso, reflita nisso e peça a Deus direção, peça a Deus perdão pelas suas falhas e busque a Deus de todo o seu coração. E o versículo 13 ainda ele fala, além de você ter uma vigilância e a mente purificada, ele diz: coloque toda a esperança na graça. Então, ou seja, você não vai fazer isso sozinho, até porque nós não temos condições de fazer isso sozinho. Mas se você colocar esperança na graça de Cristo, você vai ter esperança. Se você colocar esperança e pedir a graça de Cristo a poder dirigir você, orientar a tua vida, Ele então vai te sustentar. Então Ele pede para que nós estejamos alertas, estejamos vigilantes, mas pede também para que coloquemos toda a esperança na graça. Irmãos, a situação que nós estamos vivendo, e nós não sabemos até quando, né? Não sabemos a conclusão disso tudo, vai haver consequências, é claro, em todas as áreas, principalmente na saúde, na economia, mas o texto nos diz que a nossa esperança é Jesus Cristo. Atos 4,12, Pedro fala em que nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Pedro quer dizer que, olha, há esperança em Jesus Cristo. Só há esperança em Jesus Cristo. Só há salvação em Jesus Cristo. Então, ele diz para a igreja o seguinte: dispersa, escreve para a igreja: igreja, vocês estão dispersos aí, mas essa carta vai chegar até vocês. Então, vocês vigiem, procurem pensar nas coisas que são de cima, nas coisas que são do alto, e coloquem toda a esperança em Jesus Cristo. É você olhar para cima e não olhar para os lados. Hebreus 12:2, você pode ler aí, Hebreus 12:2 diz: olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então, meu foco é olhar para Cristo.
Nós somos, irmãos, uma geração que, infelizmente, nós olhamos muito para as coisas da terra. Nós inclinamos muitas coisas para a terra. Nós enxergamos muitas coisas da terra. Eu preciso olhar para o alto e ver que Jesus Cristo está no controle de todas as coisas. O Salmo 121 manda isso. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele guardará a minha entrada e a minha saída. Eis que não tosquenejará o guarda de Israel, nem dormirá o guarda de Israel. Então, eu preciso olhar para o alto. Eu preciso colocar a minha esperança na graça de Cristo. O texto diz aqui, o verso 13, coloque toda a esperança na graça que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado. Então, coloque toda a sua esperança, deposite toda a sua confiança em Jesus Cristo. Vigie, não tome decisão precipitada, pense nas coisas que são do alto, as coisas que são de cima, colocando toda a sua esperança na graça. Confie em Jesus Cristo. Essa tempestade, ela vai cessar, mas como você vai se comportar em meio a essa tempestade? Como você vai se comportar? Como você vai se postar? Qual a sua postura? Como você vai agir em meio a essa tempestade? Coloque a sua esperança em Jesus Cristo. Mente purificada, mente pensando nas coisas que são do alto, vigilância, porque o diabo está bramando como leão a quem possa tragar. Tenha vigilância e coloque toda a esperança na graça em Jesus Cristo. O versículo 14, irmãos, mostra mais uma orientação para nós. Além de nós termos vigilância e a mente purificada, colocarmos toda a esperança na graça de Jesus Cristo, o versículo 14 mostra para nós: como filhos obedientes, não nos conformarmos com os maus desejos do passado. O versículo 14 diz para nós: como filhos obedientes, não se deixe amoldar, não se conforme pelos maus desejos de outrora. Ou seja, agora vocês são uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17 fala sobre isso. Assim que você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, esse tudo se fez novo. Então, nesse processo de santificação, Pedro escreve à igreja: vocês, como filhos obedientes, não se conformem com os maus desejos que vocês fizeram no passado. O pecado pecaminoso, que isso não venha ser evidência na vida de vocês, que vocês não voltem a praticar os desejos maus do passado. Vocês são filhos obedientes, vocês são filhos separados, vocês são filhos que aceitaram. Ele diz lá: vocês são escolhidos pelo pré-conhecimento de Deus, pela obra santificadora de Cristo, pela aspersão do seu sangue de Cristo, pela obra do Espírito Santo, pela aspersão do seu sangue de Jesus Cristo. Então vocês não se amoldem aos maus desejos do passado, como outrora, mas vocês são filhos obedientes. Será que nós, irmãos, estamos realmente, de fato, vivendo como filhos obedientes? Será que nós estamos vivendo, de fato, como filhos obedientes, como sendo uma nova criatura? Ou ainda a chama está acesa com relação ao passado? Ou ainda quando eu olho, por exemplo, para aquele copo de cerveja, me diz: como eu tenho saudade daquele copo de cerveja. Como eu tenho vontade, mas eu não posso, eu sou crente. Como eu tenho vontade de tomar aquela cervejinha, como eu tenho vontade de tomar aquela cachaçinha, como eu tenho vontade de ir naquele baile, como eu tenho vontade de fazer aquilo outro, como eu tenho vontade. Será que a vida passada ainda dá vontade? Será que a vida passada que você teve ainda dá vontade de fazer? Como filho obediente, eu não devo me conformar com as coisas do passado. Se eu cometi aquilo ali, Deus me perdoou e agora eu sou uma nova criatura. Então as coisas que eu praticava antes, eu não quero nunca mais praticar. E para isso eu preciso pedir a Deus: Senhor, aquele homem ou aquela mulher que vivia antigamente praticando aquelas obras, eu nunca mais quero viver daquela maneira. Eu agora sou um homem regenerado, eu sou um homem agora voltado para glorificar a Ti. Então me ajuda, Senhor, a não praticar mais as obras pecaminosas, as más obras. Pelo contrário, eu quero seguir em frente, eu quero fazer a Tua vontade, eu quero seguir a Tua palavra. O versículo 14 diz: se eu quero viver em santidade,
Como filho obediente, eu não vou me conformar com os maus desejos do passado. Pelo contrário, eu vou seguir a sua palavra e vou andar em novidade de vida e vou buscar viver em santificação. Por que eu devo ser santo, então? Por que se fala tanto em santidade? Por que eu devo viver em santidade? O verso 15 e o verso 16 mostra para nós por que nós devemos ser santos. Primeiro, o verso 15 diz, porque o Deus que nos chamou, Ele é santo. O verso 15 diz, mas assim como é santo aquele que nos chamou. Então eu devo ser santo porque Deus é santo. Eu não devo ser santo porque a Bíblia me recomenda ser santo. Eu não devo ser santo porque o pastor falou que eu devo ser santo. Eu não devo ser santo porque o estudo bíblico me indicou que eu devo ser santo. Não, eu devo ser santo porque Deus que me chamou, que criou os céus e a terra também, Ele é santo. Então eu devo ser santo porque Ele é santo. O verso 15 também nos mostra uma outra resposta. Por que eu devo ser santo? Porque a santidade, ela não pode ser parcial. Ou seja, nessa área eu sou mais santo, mas na outra não. Nessa área eu sou uma pessoa crente, mas nessa área eu não sou. Não, eu preciso ser santo em tudo que eu fizer. O verso 15 mostra para nós. Sede santos vocês também em tudo que vocês fizerem. Então eu devo ser santo porque Deus é santo, aquele que me chamou é santo, e eu devo ser santo em tudo que eu fizer. Mas como, pastor, eu vou ser santo em tudo que eu fizer? Pela graça de Deus. Por isso que o versículo 13 mostra para nós que eu devo colocar toda a minha esperança na graça. É através da graça de Cristo, Ele vai me renovando a cada dia, Ele vai desenvolvendo a minha fé, a minha comunhão com Ele, e eu vou buscando Ele a cada dia mais. E aí eu vou passando a ser uma nova criatura. Se eu digo que eu sou crente, eu preciso viver em santidade, eu preciso viver em novidade de vida, e eu preciso ser santo em tudo que eu fizer. Eu fui criado na igreja, graças a Deus, os irmãos sabem disso, e a gente cantava quando era pequenininho, você também deve cantar junto comigo, deve lembrar desse louvor, que diz, cuidado o olhinho no que ouve, cuidado o olhinho no que vê, cuidado o ouvido no que ouve, cuidado o pezinho onde pisa, cuidado a boquinha no que fala, o Salvador do céu está olhando para você. Então essa mensagem é uma mensagem maravilhosa. Além disso, tem a onipresença de Deus, que Deus sabe de todas as coisas, mas esse corinho, ele fala da santificação por completo. Então aquele que te chamou é santo, e se aquele que te chamou é santo, ele também quer te santificar por completo, e não de maneira parcial. O versículo diz, sejam santos vocês também em tudo o que vocês fizerem. Então se Deus te chamou para ser santo, não é para haver uma santidade parcial, mas para haver uma santidade completa, genuína. E só através da minha comunhão com Ele é que eu vou encontrar isso. E por isso eu preciso me santificar. O servo de Deus precisa se incomodar com o pecado. O pecado é algo que deve incomodar o servo de Deus. Ah, eu pequei, todo mundo peca, nós não estamos pecando mesmo, é isso aí, nós estamos vendo a graça, nós não podemos pecar. Não, o pecado precisa me incomodar, eu errei, eu preciso ali me arrepender dos meus pecados, eu preciso reconhecer as minhas falhas, eu preciso pedir perdão àquele que eu ofendi, eu preciso buscar ser uma pessoa diferente, eu preciso me santificar. Em todas as áreas da minha vida eu devo buscar a santidade. Eu não devo buscar a santidade só em alguma área. Se eu tenho a língua grande, eu preciso buscar a santificação no meu linguajar. A minha língua é um pequeno membro que pode incendiar o bosque inteiro. E da mesma fonte não pode jorrar água amarga ou água doce. Eu preciso me santificar. Então, se a minha língua é muito leve, eu preciso santificar o meu linguajar. Saber o que eu vou falar, os meus olhos, para quem estão olhando. Eu não posso olhar para coisas que vão desagradar a Deus. Os meus pés, para onde eles estão indo? Eles devem ser pés para glorificar a Deus e não para glorificar e exaltar Satanás. Então eu preciso estar sempre ligado, atento com isso. Por isso que ele fala lá no início, Pedro fala, vigia, e coloca a sua mente nas coisas que são do alto, nas coisas que são puras. Eu também devo buscar a santidade porque a Bíblia exige que eu devo ser santo. A Bíblia também existe. Eu devo ser santo porque aquele que me chamou é santo. Eu devo ser santo de maneira integral, não parcial. E tudo quanto fizeres, deve se fazer em tudo que fizerem, deve ser santos. Vocês devem ser santos em tudo que vocês fizerem. E no versículo 16, eu devo ser santo porque a Bíblia exige que eu devo ser santo. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Está escrito aonde, pastor? Lá em Levítico.
O apóstolo Pedro ele cita um texto lá de Levítico, e eu gostaria de ler com os irmãos. Levítico capítulo 11, abra sua Bíblia lá em Levítico capítulo 11, o versículo 44 a 45. Levítico 11, 44 a 45. O apóstolo Pedro cita um texto lá de Levítico, lá no Velho Testamento, lá na lei do Pentateuco, ele cita esse texto, Levítico 11, 44 a 45. Pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros como qualquer animal que se move rente ao chão. Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso sejam santos, porque eu sou santo. Então é uma exigência bíblica. Irmãos, eu preciso ler a Bíblia. Hoje pela manhã nós falamos de um discípulo e estudo da Bíblia. Eu preciso estudar a Bíblia. A Bíblia exige que eu deva ser santo. É uma exigência bíblica. Sem santificação, irmãos, eu não vou ver Deus. Hebreus fala sobre isso. O autor de Hebreus diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. Então eu preciso me separar. A santificação é uma separação do mundo. A santificação é uma separação das coisas deste mundo, das ofertas, dos desejos deste mundo. Eu me separo deste mundo e agora eu vou me integrar a glorificar a Cristo, a exaltar a Cristo, a fazer a vontade de Cristo. E o Espírito Santo vai fazer essa obra na minha vida. A obra santificadora é dele, o trabalho é dele, mas eu preciso me desviar, me afastar deste mundo e viver somente para a glória de Deus. E isso é uma exigência bíblica. Ele diz lá no Levítico 19, 2 também, ele continua falando sobre isso, sobre sede santos porque eu sou santo, sede santo porque a Bíblia fala que devo ser santo. Levítico 19, verso 2 diz: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos porque eu, Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Então é uma exigência bíblica. Não é uma palavra minha, não é uma palavra de Pedro, é uma exigência bíblica. Eu devo ser santo porque a Bíblia exige que eu deva ser santo. E se eu estudo a Bíblia, eu devo buscar a santificação. Se eu estudo a Bíblia, se eu leio a Bíblia, se eu disse que eu sou um crente em Jesus Cristo, eu devo ser santo. Como é que eu posso ser um crente em Jesus Cristo agindo da mesma maneira que o mundo lá fora? Eu preciso fazer diferença, eu preciso ser luz. E para eu ser essa luz, eu preciso buscar em Cristo. Eu preciso buscar no Espírito Santo, a obra santificadora. Então eu preciso entender que, através da palavra de Deus, eu vou ser orientado a glorificar a Cristo através da minha vida. O versículo 16 diz: sede santos, porque eu sou santo. Está escrito isso. A Bíblia exige isso, a Bíblia fala sobre isso, que eu devo ser santo. Não dá, irmãos, para negociar a santidade. Ela é uma exigência de Deus. Não dá para você ser um salvo em Jesus Cristo se você não se santificar. Não dá para você ir para o céu se você não se santificar. Não dá para você negociar a santidade. Ou você é salvo ou você não é. Ou você é salvo ou você é um condenado. Ou você está buscando a santificação ou não está buscando a santificação. Ou você é um crente ou você é um não crente. Então não dá para negociar a santidade. Eu preciso buscá-la, porque é uma exigência de Deus. É uma exigência de Deus porque Ele é santo. E se eu sou filho dele, eu preciso buscar a santidade. Não pode ser parcial, deve ser integral. E está escrito que eu devo ser santo. A Bíblia fala que está escrito que eu devo ser santo. Eu quero terminar essa reflexão, irmãos, com João 17, versículo 17. Essa primeira parte, nós vamos até o versículo de número 16. Em João 17, 17, diz o seguinte: abra lá sua Bíblia, em João 17, 17. É uma ordenança, é uma ordem de Jesus aos discípulos e a todo aquele que iria segui-lo. Ele dá essa ordem. João 17, 17. A palavra de Deus diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Cristo é a verdade. Ele mesmo fala lá em João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Ele é a verdade. Então se amolde com Ele, esteja firmado com Ele, porque Ele é a verdade. Ele faz uma orientação aqui: santifica-os na verdade. Aí ele diz: a tua palavra é a verdade. Não dá para negociar a santidade. Não dá para negociar a santidade. É uma exigência de Deus. Então,
Se apegue com a palavra de Deus, estude a Bíblia. Hoje de manhã nós falamos muito sobre a Bíblia. Estude a palavra de Deus. Nela você vai encontrar como você deve proceder. E o apóstolo Pedro falou para a igreja: vocês que estão aí, estão preocupados, estão tristes, alegrem-se pela herança que está reservada nos céus para vocês. Então vigiem, estejam alertas, tomem cuidado, coloquem toda a esperança na graça, porque ela vai fortalecer vocês. Vocês são filhos obedientes, não se conforme com os maus desejos do passado, mas busque a santificação, porque é uma ordem bíblica, é uma exigência bíblica. Aquele que chamou vocês também é santo, e vocês por isso devem se santificar. A tua palavra é a verdade. Bondoso Deus, nós queremos te agradecer. Agradecer porque temos a tua palavra e ela é a verdade. Em meio a tantas mentiras, em meio a tantas promessas, nós encontramos na tua palavra a verdade. E que possamos segui-la, Deus, sabendo que nós somos pecadores e precisamos muito da tua graça e da tua misericórdia. Então nos ajude, ó Deus, a nós deixarmos as coisas deste mundo. Nós agora somos filhos obedientes, os maus desejos possamos deixar para trás e seguirmos unicamente a Ti. Possamos ser vigilantes, possamos, ó Deus, purificar a nossa mente, também o nosso coração. Ó Deus de amor, nos ajude a pensar nas coisas que estão de cima. Nós somos uma geração, ó Deus, que estamos pensando nas coisas que são da terra. Que possamos olhar para Ti, autor e consumador da nossa fé, e pedimos que o Senhor nos ajude, nos fortaleça a nós olharmos para cima e ver que em Ti, ó Deus, nós seremos bem-sucedidos, nós seremos abençoados. Então nos ajude, ó Pai, a nós nos santificarmos. O Espírito Santo realiza essa obra santificadora. É uma exigência bíblica. Vimos aqui, ó Deus, que é uma exigência bíblica. Então nos ajude a nós cumprirmos com essa ordem, com essa exigência. Nos ajude, ó Deus, a fazermos essa aliança contigo. E que essa aliança não possa ser quebrada com o pecado, mas que possamos a cada dia, Deus, avivar ela em nosso coração e seguirmos a Tua santa palavra. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar os nossos corações e também os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe, uma boa semana, que a graça de Cristo possa ser multiplicada na tua vida e que você possa viver em novidade de vida. Deus te abençoe. seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Palavra que define esse momento aqui hoje é saudade. Mas a gente sabe que estamos num momento de recolher, mas gostaríamos de deixar aqui o nosso abraço, o nosso ministério de louvor para a nossa igreja, dizer o quanto que a gente sente falta e, se Deus quiser, em breve isso tudo vai passar e nós vamos estar juntos. Mas enquanto esse dia não chega, que nós possamos estar firmados no Senhor, colocando a nossa vida sempre no altar de Deus, orando sem cessar. Que Deus abençoe a vida da nossa igreja, que Deus nos abençoe nesse tempo que estamos vivendo, e que mesmo longe nós estejamos perto do outro coração, do egoísmo, a gente se vê em breve, em nome de Jesus.
só me soltei.